tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a KISD dos 3 meses. Você já ouviu falar disso? Pois é, muito comum, tá? Muitas mães se desesperam nessa época, mas o bebê nessa época dos 3 meses, ele tem uma mudança muito grande de comportamento que é perfeitamente normal para o seu desenvolvimento, tá? E aí o que acontece, né? Como o bebê muda muito, as mães estranham, ai, mas meu bebê mudou o sono, mudou a mamada, né? Muda muita coisa, gente. Então vamos lá, o que muda, né, quando o bebê faz 3 meses? Os primeiros 3 meses de vida do bebê, ele sabe muito bem que ele nasceu, né? É o período que a gente chama de esterogestação e eu vou trazer um outro vídeo falando mais especificamente sobre isso. Mas ele tá ali, né? Ele ainda acha que ele tá ligado com a mãe, ele não entende muito bem o que tá acontecendo com ele. Perto dos 3 meses, e é importante frisar que não é uma data específica, não. Meu bebê fez 3 meses e ele vai mudar radicalmente, tá? Não, isso é um processo que vai vindo conforme vai passando os meses, né? E ele começa a descobrir mais o mundo, a visão dele vai melhorando, ele começa a interagir mais com o mundo e as pessoas à sua volta, né? E isso vai causando mudanças no bebê, né, gente? Porque ele vai descobrindo que ele não tá mais ligado com a mãe, né? Que tem um monte de coisa ali que ele nunca tinha percebido, né? É normal, a gente vai descobrindo as coisas, né? E o bebê vai descobrindo. Então ele vai mudar, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente sente muito no bebê aí quando ele tá perto, né, dos 3 meses, aí o que ele passa? Então, a primeira coisa que muda radicalmente, normalmente, no bebê de 3 meses, né, pode mudar um pouquinho antes, vai depender muito, que eu falo, muito do desenvolvimento do seu bebê, tá, gente? Não é uma data fixa, mas é a mamada. Então, o bebê no começo, às vezes ele demora mais pra mamar, né, tem uma mamada mais longa, faz mais pausa, ele cansa. O bebê com 3 meses, por aí, ele já mama rápido. Ele já tem uma eficiência para mamar, ele não cansa tanto, então ele mama rapidinho. Então tem bebês que mamam em 3 a 5 minutos. Então um bebê que até poucos dias mamava em 40 minutos, passa a mamar em 5 minutos, tá? E aí a mãe começa a ficar preocupada, porque, nossa, ele tá mamando muito rápido. E aí, né, ele mama em 5 minutos e ele começa a ficar bravo com o peito, ele começa a empurrar o peito. Por quê? Porque ele quer sair do peito, porque ele começa a chorar, ele começa a ficar irritado. Por quê? Porque ele já mamou o que ele precisava, porque ele ficou mais eficiente na mamada, tá? Tem bebês que vão fazer essa transição de tempo de mamada mais gradual, vai diminuindo aos poucos. E tem bebês que é bem assim, mama 40 minutos, diminui para os 30, 20 e de repente tá mamando em 5 minutos, tá? Não tem muita regra de como vai ser o bebê, mas esse bebê vai com o tempo diminuindo o tempo de mamada. E aí ele começa a ter esse comportamento. Por quê? Porque ele já mamou e ele quer interagir com o mundo à volta dele, né? Aí o bebê começa a se distrair. Então a mãe tá dando mamar, se o bebê mama 2, 3 minutinhos, aí ele começa a olhar assim. Ele começa a olhar, quer olhar tudo. Se a mãe tá dando mamar num quarto e alguém entra, ou alguém fala com essa mãe, ou faz algum barulho, esse bebê faz assim, ele para. Por quê? Porque agora ele começou a ser chamado mais atenção para essas coisas. É normal, tá? Então não acho que tem algum problema, que seu bebê tá recusando o peito. Óbvio, se o bebê usa também mamadeira ou chupeta, você sempre tem que excluir a possibilidade de uma confusão de bicos. Mas se o bebê mama só no peito, não usa nenhum outro bico artificial, né? Muito provavelmente é só a crise dos 3 meses mesmo. Essa distração é normal, tá bom? E outra coisa que acontece mais ou menos nessa fase dos 3 meses, às vezes um pouco antes também, às vezes um pouco depois, é regular a produção de leite da mãe. Porque no começo a gente produz muito mais leite do que o bebê precisa. Por quê? Porque o seu corpo não sabe quanto aquele bebê precisa, então ele produz em grande quantidade. Conforme o bebê vai estimulando e vai sugando e vai exercendo aquele estímulo no peito, né? O seu corpo vai entendendo o padrão de mamadas do bebê, a quantidade que ele necessita. E aí aquele peito que ficava cheio, duro, que empedrava, que vazava, para. Ele fica murcho, ele para de vazar. O bebê começa a brigar um pouco também, por quê? Porque não tem mais aquele fluxo abundante que tinha no começo. E o bebê quer facilidade, ele não quer ter que fazer força para sugar. E aí ele começa a ficar irritado com o peito, né? Nessas horas, muitas mães acham que estão com um problema na produção de leite. Pode até ser que alguns poucos casos estejam, pode. Se você usa um bico artificial, né, um bico de silicone, se tem alguma questão que possa ter afetado sua produção aí no meio, que tem várias questões que podem afetar e não é tão simples assim acabar com uma produção de leite da mãe, tá? Ainda mais se o bebê está estimulando de forma correta, mas na grande maioria dos casos é simplesmente o quê? Ajuste na produção, o bebê vai ficar irritado e ele também mama mais rápido, mais efetivo, então junta esse conjunto de coisas, a mãe começa a achar que tá ficando sem leite. Mas não tá, gente? Não se desesperem nesse momento. Mantenham a livre demanda, mantenham oferecendo peito pro seu bebê. Não precisa introduzir fórmula, não tem necessidade nenhuma na grandíssima maioria dos casos, tá? Não introduzam fórmula precocemente, sem vocês saberem se realmente tem uma necessidade, tá bom? Porque assim, realmente pode ser simplesmente um total ajuste de produção, que é muito comum nesse período. O bebê com 3 meses pode passar por mudanças no sono também, tá? Então tem bebês que dormiam muito bem
e começam a dormir mal, começam a acordar várias vezes à noite. Tem bebês que já não dormiam tão bem e começam a acordar mais vezes ainda. E tem bebês que continuam dormindo do jeito que sempre dormiram, né? Mas é bem comum essa mudança no padrão de sono, o bebê ter muita alteração e começar a acordar muito, tá, gente? Também não quer dizer que seu leite não tá sustentando, não tem relação com isso, mas tem justamente relação com esse salto que o bebê tá passando, né? Essa crise dos 3 meses nada mais é do que um salto de desenvolvimento. O bebê tá descobrindo outras coisas, ele tá adquirindo novas habilidades cognitivas, motoras, sociais, e isso vai ter um impacto, gente. A gente, quando aprende alguma coisa nova, muito assim impactante, pode a gente ficar com o sono mais perturbado. E o bebê é a mesma coisa. Até porque às vezes ele treina habilidades que ele adquire no sono, tá? Então é perfeitamente normal alterar o sono desse bebê, tá? Não precisa se desesperar também. Eu sei que é difícil, a gente passa por uma privação de sono, a gente fica exausta, mas você não precisa se desesperar, tá? Não tem necessidade de introduzir fórmula. A fórmula não vai fazer esse bebê dormir melhor, tá bom? E essa alteração de sono é perfeitamente normal. E depois, conforme o bebê for acostumando com essas novas aquisições dele, o sono dele vai retornando, tá? Juntamos a isso o quê? Um bebê que pode, às vezes, chorar em excesso nessa fase, tá? Principalmente nessas semanas, o salto, a crise dos 3 meses tende a durar cerca de 2 semanas, pode ser um pouco mais para alguns bebês, pode ser um pouco menos para outros bebês, né? Mas é mais ou menos cerca de 2 semanas. Eles podem ter bastante choro, um choro até excessivo nessa fase, tá, gente? Também é bem comum, por esse excesso de estímulo, por todo esse ambiente que o bebê tá descobrindo novo, e eles podem chorar mais, tá? Outra coisa que às vezes preocupa os pais nessa época, se você não tiver um pediatra muito bom, a partir dos 3 meses, o bebê pode ter uma queda nesse ganho de peso. Eles têm que ganhar peso sempre. Olhem bem o que eu tô falando. O bebê tem que ganhar peso todos os meses, tá, gente? O bebê não pode não ganhar peso. Mas depois dos 3 meses, é bem comum esse ganho de peso dar uma diminuída. Então, o bebê que às vezes ganhava 1 quilo por mês até o 3º mês, do 3º pro 4º ele ganha 700, 600, 500 gramas. Tem algum problema nisso? Não. É esperado. Seu bebê não vai ficar ganhando 1 quilo. Os bebês que ganham 800 gramas, 1 quilo por mês, não vão ficar ganhando isso até 1, 2 anos de vida. Onde iria parar o peso desse bebê, né? Você pensa só, 24 quilos? Então não funciona assim, tá, gente? Então a própria curva de peso do bebê, que é sempre importante a gente analisar a curva do peso do bebê, ela tem uma inclinação que ela vai diminuindo um pouco. Então é esperado um ganho de peso maior nos 3 primeiros meses de vida do bebê, né? E depois desse ganho de peso esperado, ele diminui, tá, gente? É esperado cerca de 500 a 600 gramas. Óbvio, não vai ser todo bebê que vai ganhar isso, tem bebês que vão ganhar mais, tem bebês que vão ganhar menos. Então, você tem que analisar o quê? O seu bebê como um todo, como eu sempre falo, tá? Não só esse ganho de peso isolado. Ah, ganhou um pouco menos esse mês, mas pode ser normal, não precisa se desesperar e sair tacando fórmula nesse bebê sem necessidade, tá bom? E aí os pais perguntam, e aí? O que eu faço nessa época, né? Um bebê tá irritado, tá chorão, tá querendo muito colo, um bebê que mama rápido, se distrai fácil. Então vamos por partes. Primeira parte na questão da amamentação. É não se desesperar, não dar fórmula sem necessidade, tá? Porque a maioria dos bebês não vai precisar de fórmula, o corpo da mãe vai produzir o suficiente para aquele bebê. E no começo ele sim vai ficar irritado por causa daquilo que eu falei, porque ele vai ter que fazer mais esforço para fazer uma sucção maior no peito da mãe para adquirir aquele leite, tá? E isso é importantíssimo, porque vai trabalhar toda essa musculatura do bebê. Esse esforço que o bebê faz é importante para desenvolver a mandíbula e toda a musculatura em volta do rosto, tá, gente? Então, não fiquem preocupadas com isso. Pode deixar ele fazer esse esforço do jeito que ele precisa fazer. Ah, mas ele tá se distraindo muito, ele não para no peito. Amamentar em um ambiente calmo, tranquilo, mais escurinho, aconchegante, sem estímulos. Então, evitar, por exemplo, amamentar com muita gente por perto falando, gente passando, né? Você vai amamentar e fala, gente, vamos amamentar? Não entra ninguém no quarto agora, deixa eu dar uma mamar pra ele mamar tranquilinho. Mesmo que ele mame só 5 minutos, que provavelmente pode acontecer. Mas esses 5 minutos ele consegue ter uma mamada tranquila, né? Ele consegue realmente mamar sem ficar se distraindo, tá? No quarto, evitar, por exemplo, bichinhos, evitar coisas que possam chamar muita atenção dele, né? Então deixar o canto que ele vai enxergar, assim, quando ele tá mamando, mais neutro, mais leve, né? Sem nada muito assim. Também não amamentar, por exemplo, com televisão ligada, com música, coisas que podem distrair o bebê, né? Então tentar manter realmente o ambiente o mais tranquilo, escurinho e calmo possível para esse bebê conseguir mamar tranquilo, tá? Ao sono. Quanto ao sono, os pais vão ter que ter, de uma forma geral nessa época, muita paciência, dar muito colo e muito carinho para esse bebê. Por quê? Porque é um momento de transição para esse bebê e ele precisa desse conforto. Então, não é manha, não é birra, pode dar colo pro seu bebê, pode dar carinho para ele, não precisa deixar chorando, nem é recomendado que você deixe chorando um bebê que tá precisando de você, tá? Então, não dê bolas para quem fala que você tem que largar chorando, que tem que largar isso, aquilo, tá? Acolha o seu bebê.
Quanto ao sono, mantenha um ambiente de sono tranquilo para o seu bebê, então também sem barulho, sem muito estímulo, para esse bebê conseguir relaxar e dormir, tá? Porque senão ele vai querer ficar prestando atenção em tudo, isso é importante. Tente identificar bem as janelas de sono do seu bebê, eu vou trazer vídeo depois falando mais das janelas de sono, mas tente identificar bem as janelas de sono do seu bebê, tá bom? Os sinais de sono para você antecipar, né? Esses sinais de sono para você conseguir remover esse bebê de um ambiente que está mais conturbado para um ambiente mais calmo, para ele baixar e conseguir relaxar e dormir, tá bom? Paciência com o sono noturno, porque pode ser uma fase um pouco tensa, mas vai melhorando. Você mantendo a calma, eu sei que é difícil, mas tentem. Eu passei por isso, acreditem, eu sei que é difícil. Então, manter esse ambiente mais tranquilo, fazer um ritual do sono gostoso para esse bebê. Já no finalzinho da tarde, já baixa as luzes da casa, os barulhos, não tem estímulos como televisão ligada, né? Tudo isso para você acalmar o seu bebê, para ele conseguir ter uma noite de sono melhor, tá, gente? Porque assim, o sono, essa questão de salto afeta, o sono afeta, mas o sono não é só o salto que afeta, é uma série de conjuntos de fatores que podem afetar o sono do seu bebê, tá bom? Então é importante sempre também tentar controlar esse conjunto de fatores para o bebê ficar num ambiente mais tranquilo e conseguir relaxar e dormir. O uso de sling também pode ajudar muito, o bebê quer muito colo, você fala, tô cansada, o sling, né, ou aqueles carregadores próprios para bebês de 3, 6 meses, podem ajudar muito, que você já possa usar com um bebê de 3 meses, né, podem ajudar muito para o bebê ficar pertinho de você, mais aconchegado, mais tranquilinho, tá? E durante o dia também, deixe ele praticar as habilidades. Então, deixe esse bebê no chão, num tapete ou num tatame, né? Incentive ele, brinque com ele durante o dia, dê brinquedinhos. Então, se ele tá aprendendo a pegar, dê coisas para ele segurar, para ele chacoalhar, né? Ou para ele mesmo levar à boca, porque eles têm fase oral e eles vão levar as coisas à boca, né? Então, incentivem eles a praticar as habilidades e observar tudo durante o dia para que também à noite eles possam estar mais tranquilos, relaxados e dormirem melhor, tá bom? Então, o que eu falo, é um conjunto de fatores para vocês conseguirem melhorar esse ambiente. E, gente, é muita calma, tranquilidade da parte de vocês, atendam as demandas do seu bebê, tá? Ele precisa disso de vocês, ele não tá fazendo por mal, ele tá fazendo porque ele tá passando por muita novidade para ele. Então, estejam ali para o seu bebê, acolham o seu bebê, tá bom? Que isso vai ser fundamental para o desenvolvimento dele, para ele crescer um bebê mais tranquilo, mais sossegado, tá? Era isso. Se vocês curtiram esse vídeo, estão passando pela crise dos 3 meses, deixa aqui seu comentário, né? Outras mamães também podem se beneficiar dos comentários de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas também, deixem aqui, a gente pode responder para vocês depois, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijinho!